Nós temos que ter olhos mentais do que mesmo olhos no rosto, na face. Esse só presta para ver movimentos, mas os olhos mentais, eles são capazes de observar muito melhor o que está por trás de comportamento que nós enxergamos com os olhos. Nós encontramos políticos, e quando eu falo políticos, eu os envolvo nessa polaridade política, dentro desse balde de lavagem que é a polaridade política. São todos, não sei, mas tem alguns bons, e que não podem fazer nada. Essa é a realidade, porque têm e estão vivendo sobre um aspecto bem interessante para eles. E eles falam, principalmente alguns dessas polaridades políticas, dizem que eles estão sendo perseguidos por via de serem o último ponto para se instalar o socialismo. Não acredite nisso. O último ponto para não se colocar o socialismo é a classe média, classe alta. E mesmo assim nós encontramos algumas pessoas da classe alta que são altos e grandes industriais que se envolvem com o governo para receber subsídios para poder implantar uma política desastrosa que nós sabemos que é desastrosa. E as pessoas não estão percebendo. É só olhar que o quilo de banana está R$11, o quilo de maçã está 12, até a maçã verde está 25. Então nós estamos observando abacaxi R$12, onde há algum tempo era 6, 7, banana R$1,50 o quilo. Hoje está, laranja está R$9. Em algumas partes do Brasil está até mais barato, em torno de 8, mas não era para ser assim, mas é assim que está sendo. Por quê? Porque precisa manter a arrecadação. Por isso estamos vendo algumas pessoas dizerem, falando que o Brasil é arrecador, mas à base da violência e da agressão do Estado. Então nós estamos observando o Estado, se ele destruir a classe média alta, e alguns da classe média alta caem por via dos subsídios, aí eles ficam comprometidos com esse governo, mas o da classe média, é preciso destruir a classe média, é preciso destruir mesmo, para que o governo assuma esse papel de pai paterno, pai empregador. Então, enquanto existir a classe média, classe alta, então o Estado ainda tem certas dificuldades, e tem os políticos para falarem sobre esse assunto. O Estado tornou-se, ou o Estado precisa tornar-se uma classe dominante, mas precisa destruir primeiro a classe média, a classe alta. Então o Estado torna-se uma classe dominante que age sobre a sociedade desprovida de desenvolvimento aplicado. Um mínimo de compreensão no que está acontecendo no Brasil. Temos em diversos pontos, e desta forma temos o Estado, que é o vilão, temos a formação sobre a formação do sufrágio, e temos a sociedade, que é o tecido de sustentabilidade, ou da sustentabilidade. Esse tecido é justamente a classe alta, classe média, e algumas pequenas empresas que ali mantêm o funcionamento. Isso é o que podemos chamar até de tecido. Então, essa sustentabilidade da formação do conjunto desestruturado, causando a ruptura. A ruptura e, ao mesmo tempo, a defeituosa sociedade que dá-se a origem. Uma vez o Estado conseguindo destruir a classe média, a classe alta, e a classe alta é mais fácil porque existe uma negociação, mas a classe média em si, se ela vier sucumbir e o Estado vier dominar, então ele passa a ser essa classe dominante e ele é eleito sobre essa mentira, que classifica que a classe média é responsável, é o vilão
da carestia, porque querem ganhar demais, o que na realidade é o Estado que quer substituir e que precisa chegar ao poder para que possa instalar o caos. E essa sociedade defeituosa é justamente essa que acredita nessa mentira e que coloca essas pessoas no poder. É isso que nós estamos vendo no Brasil. E dá origem, essa sociedade dá origem aos cálculos. Esse cálculo aqui não é cálculo matemático, não é cálculo mesmo, pedra mesmo, como se fosse pedra nos rins. Em diversos pontos da sociedade tem esses cálculos, que é outra forma de ruptura sem o apoio de terceiro. Esse terceiro aqui é a maioria das pessoas que estão, estão fora, mas observa as coisas, eu não quero se envolver nisso. Então essas rupturas acontecem mesmo sem o apoio do terceiro. É o que ocorreu no Brasil recentemente sobre esses movimentos e as pessoas não participaram, não deram força, fica sempre por fora. Então essa ruptura sem o apoio do terceiro é que passa a ter somente o interesse comum de sobreviver e só aparece através do abandono ou da escassez, quando de fato eles começam a sentir. A escassez é propositado, ela vem de uma ruptura que acontece a todos. O que este povo deseja é o fim atual do sistema para a criação de outro que submete a todos, até mesmo o apoio à ruptura. Essa ruptura, essas pessoas que apoiaram essa ruptura são justamente aquelas pessoas da sociedade que têm um defeito e que essas pessoas também vão se perder justamente aí. Eles apoiam essa ruptura, mas o sistema que vai ser criado é o que nós estamos vendo hoje. Essas pessoas não vão poder comer, é o que eu acabei de falar no início, que a banana está cara, o feijão está caro, o arroz está caro, que a manga está cara, que a laranja está cara, o abacaxi. São frutas, são coisas que estão caríssimas. A cesta básica, que um canto era 70, hoje está 130, 150, tem canto 180. Então, essas pessoas que acreditaram nessas mentiras não vão poder comprar mais isso. Então, essa ruptura que ocorreu sobre essas mentiras é que dá a essa sociedade defeituosa o poder para essas pessoas chegarem ao poder. Mas elas vão sofrer. E eles não querem saber se você vai sofrer não, viu? Então, essa ruptura do atual sistema político o povo não sabe de onde vem. Por incrível que pareça. Depois que estão no poder, esse povo não sabe de onde vem. Não sabe de onde vem a ordem. Olha, é uma coisa tão interessante que mesmo as pessoas dizendo que o governo agressor, a classe dominante, o Estado passou a ser a classe dominante, passou a ser o esmagador, essas pessoas não acreditam. E se o que fala é abatido pela verdade da mentira. Alcançando o que se segue criando uma divisão pessoal. Aí, nessa confusão toda, as pessoas criam aquela divisão pessoal. Quando eu falo de divisão pessoal aqui, é aquelas pequenas unidades, células de família, que alguns partem para o crime. Essas divisões, ou essa divisão, que faz muito perigoso, pode acontecer até crime e vai pagar devido valor dentro dessas questões. E nessa ótica que eu estou falando aqui, ainda o tecido não foi rompido, mas está próximo, muito próximo desse tecido que é uma sustentabilidade da sociedade formada e que ela já se rompeu pelo poder, pela formação do poder do sufrágio que esse governo que assumiu, através dessa sociedade falha. Ela ainda não se rompeu, mas está próximo. As coisas estão caras. E é preciso, eu não tenho um trecho que não vou ler agora, mas é preciso observar isso. O tecido é mantido por dois modos e rompido também
por dois modos. Nos dois modos são o modo dominante e o dominado, por pessoas que têm milhões de pessoas a seu comando, que o povo dos dois lados da polaridade não sabe que existe esse comando. Este Brasil que você conhece, que tem os poderes, este Brasil não existe mais. Mas esse acabou. Só existe os modos e os moldes que pode ajustar para o fim do que já é proposto pelo poder que hoje o Estado opressor se encontra no governo, e do que não existe. Ou o fim que tentam o domínio do Brasil, ou o fim desses que se encontram por aí. Qual é o princípio? A classe média e a classe média alta, e os políticos que ainda acreditam num Brasil que, entre aspas, chama de democracia. Que nos dois existe. Agora, essa definição, ou a sua vontade, depende de cada um de nós, onde nós queremos chegar. Ou nós acordamos agora e não nos permitamos que venhamos ser dominados, ou vamos acabar dentro dos moldes de qualquer uma dessas polaridades políticas. E não existe o bem comum. Lamentável. É só o bem do poder opressor. Um abraço a todos. Até mais.